Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos encerrando o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Com o tema Carregar a Cruz, quem quiser salvar a vida. Bom, alguns recadinhos da noite. Lembrando que semana que vem, na segunda-feira, nós teremos a presença do nosso amigo Vinícius Castro, de Araraquara. E a partir da primeira segunda-feira de julho, o nosso horário das palestras virão, né, para as 19h30, tá? Então, em julho, a gente está mudando aí, adiantando meia hora para as nossas palestras, tá bem? Bom, também, né, nós estamos tendo a evangelização no sábado, a partir das 9 horas, é das 9 às 10h30. E temos a evangelização infantil, a juventude espírita e também tem o estudo doutrinário com os adultos, tá? Quem quiser participar é só chegar na casa, tá bom? Não tem que fazer inscrição, nada, a não ser as crianças e os jovens. Os nossos estudos também nas quintas-feiras já está, né, com o horário das 19h30, tá? Nós estamos estudando o livro Céu e Inferno. Quem quiser participar também pode vir, né, neste horário que a gente dá aí, é das 19h30 às 20h30, tá bem? Fica todos convidados aí. Meus irmãos, para iniciarmos a noite de hoje, vamos fechar nossos olhos, buscando a paz em nossos corações, deixando as tribulações do dia um pouquinho de lado. Vamos buscar mentalizar Jesus, nosso Mestre, e agradecer a Ele a oportunidade de estarmos todos hoje aqui reunidos, que possamos ter um pouquinho dos seus ensinamentos trazidos em nossos corações, e que as reflexões desta noite nos façam parte do nosso dia a dia, que possamos levar a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos um pouco de paz, de alento, e que possamos ser atuantes no Evangelho de Jesus. Que assim seja. Bom, para iniciarmos essa reflexão da noite, eu vou falar um pouquinho de um personagem aqui, só uma citação inicial, mas depois a gente vai ver o porquê. É Simão Cirineu. É um personagem que aparece em três evangelhos, tá? E ele aparece, é tão rapidinho, a passagem dele é tão rápida, né, que a gente não tem depois tanta importância a este personagem, mas que faz parte da reflexão que vamos trazer hoje. É Simão Cirineu, tá? Cirineu porque ele era da cidade de Cirene. Vamos ver em Mateus 27, versículo 32. Enquanto saíam, encontraram um cirineu, de nome Simão, e o requisitaram a fim de que carregasse a cruz dele Jesus, tá? Aí, né, Jesus estava já na sua marcha para o Gólgota, e quando Jesus, muito fragilizado, né, já não conseguia mais carregar a cruz, então pediram, né, aqueles que estavam ali, principalmente os guardas de Roma, né, que estavam na peregrinação ali, e pede então para que esse homem ajudasse Jesus ali a carregar a cruz, tá? Em Marcos, essa mesma passagem, 15, 21, e ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Rufo e de Alexandre, passava por ali vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. E também em Lucas, capítulo 23, no versículo 36, e quando o conduziram, tomando a Simão um cirineu que vinha do campo, puseram sobre ele a cruz, para levá-la
atrás de Jesus. Ou seja, a gente vê que é a mesma situação, né, que envolve este personagem, tá? Narrado por 3 pessoas diferentes, né? Portanto, a gente percebe aí que os evangelhos têm a mesma, só muda a linguagem de cada um. Bom, vamos ver então, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Vamos lá para Lucas, capítulo 6, 22 e 23. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos excluírem, vos injuriarem e repelirem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, pois eis que é grande... Cadê ali? Que é grande a vossa recompensa no céu, porque desta forma os pais deles faziam aos profetas. Em Marcos, capítulos 8, 34 e 36, em Mateus 10, 39 e João 12, 24 e 25, também tem a mesma passagem e a gente vai ver aqui. E chamado a si o povo juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer seguir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que aproveitará o homem... Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, né, Jesus, ele dá um recado aí muito importante, e é sobre isso que a gente vai refletir agora, tá? Bom, Jesus nos chama a atenção, né? Chama o cristão nessas frases, como em outras, a vivência evangélica em qualquer lugar, com sinceridade, com naturalidade, mesmo entre pessoas incapazes de entendê-las e aceitá-las, mesmo recebendo zombarias, críticas ou injúrias. A mesma situação acontece muitas vezes quando nós temos assim alguma reserva em nos assumirmos, né, cristãos. É interessante a gente falar nisso agora, porque assim, a história, né, que a gente tem narrada, né, na Bíblia, nos Evangelhos, e depois, né, com os primeiros cristãos, toda a literatura espírita que traz, né, Emmanuel nos traz muito bem colocado a situação nossa enquanto cristãos naquela época. A gente vê que não era assim simples, né, se dizer cristão. Tanto é que nós temos até Pedro negando a Jesus 3 vezes ali naquela situação em que Jesus estava sendo preso. Bom, é lógico que nós sabemos de todas as condições, né, que nós temos, tá, em nos assumirmos cristãos, tá? Bom, vamos ver então. Para assim proceder, é necessário que seus ensinos sejam penetrados no íntimo do ser, dando ao cristão a certeza de que são verdadeiros, que se constituem o caminho reto que leva o espírito imortal à perfeição e à felicidade. Não é esse o objetivo do Criador quando nos cria, né? Lá, cada sua individualidade que se forma, né? Aqui, a trajetória espiritual de cada um de nós somos todos criados simples e ignorantes, partimos do mesmo princípio, todos. E nós sabemos o objetivo de Deus para conosco. Cada um de nós chegaremos, né, lá na frente enquanto espíritos perfeitos, tá? Estamos na trajetória, cada um no seu patamar, cada um no seu passo, né?
Não vamos nos empolgar muito, porque os nossos passos estão bem atrás, né? Nós estamos engatinhando na evolução espiritual, ok? É necessário que o amor a Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, a Jesus, o Espírito mais puro que já viveu na Terra, ao próximo, que é todo aquele que do outro se aproxima, que dele necessita, seja a meta a ser perseguida durante o seu processo evolutivo. Então, olha só, nós temos, né, lá atrás, lá com Moisés, o Decálogo. Nós temos os 10 mandamentos e que fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí vem Jesus e diz o seguinte, que todo o Decálogo, né, ele não veio destruir a lei, mas sim resumi-la, né, e colocá-la em prática, fazer com que todos compreendessem e a colocassem em prática. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a si mesmo. E olha só, será que a gente consegue fazer tudo isso? Será que nós assumimos, e isso eu falo com a turma da juventude aqui, porque assim, é difícil o jovem se colocar hoje, né, como, até mesmo assumir uma religião. Eu não sei, assim, o que cada um traz no seu coração. Mas a partir do momento que os jovens, né, as crianças ainda são mais flexíveis, porque vem com os pais e tal, mas o jovem tem um pouquinho de uma resistência, né, uma resistência assim para refletir a respeito disso e se assumir cristão, né, se assumir dentro de uma religião, assumir a sua religião. E isso é natural, gente, porque é um processo em que a adolescência entra num turbilhão de ideias e é justamente nesse processo, nessa idade mais ou menos, em que o espírito está assumindo a sua própria essência. Já não mais ele, a gente consegue, né, com que ele assuma todo o processo de educação dada pelos pais, por escola e isso, aquilo. Então a gente sabe que a questão moral é nesse processo de adolescência para a juventude que o espírito está se assumindo. Ele traz em si ele abre a mochila dele, ele abre aquela mochila que ele já traz toda a trajetória dele e ele se assume. Então vai ter conflito de personalidade, vai ter vários conflitos e isso é natural de cada um de nós. Nós passamos por isso não só nessa encarnação, nós passamos por isso em todas as encarnações das quais a gente já passou e vamos passar também nas outras futuras. É um processo que o próprio espírito necessita desde a sua infância para se readaptar, né, nessa nova vida, tá? Desde pequenininho ali que nasceu, todo dependente, né? E a gente sabe que esse processo vai se dando, né, no decorrer da nossa passagem aqui. Quando realmente a gente consegue assumir, é porque nos interessamos por algo. Toda vez que a gente tem a vontade, né, e a gente assume as coisas que a gente gosta, que a gente costuma, né, frequentar, trabalhar, alguma prática, né, de algum exercício, alguma coisa, tudo vem das nossas habilidades e também dos nossos interesses, tá? Tá difícil trazer o jovem para a casa espírita? Nem tanto. Basta que a gente tenha a linguagem necessária, tá? Por quê? Porque isso acontece em todas as religiões. E por que é que a gente vê isso, por exemplo, acontecer em todas as religiões? Porque cada uma tem a sua prática, né?
Algumas têm alguns dogmas, né? Algumas coisas que prendem mais as pessoas dentro do seu templo, dentro da sua igreja, né? Já o Espiritismo, não. A gente fala, a gente conversa a respeito, né, das coisas, da vida, inclusive. E a gente sabe que todo esse processo de aprendizado dentro da nossa, enquanto religião, ciência e filosofia, que é o Espiritismo, nos deixa mais livres. Livres do quê? Dessas regras, né, de dogmas, dessas coisas assim, de práticas exteriores. Então a gente não precisa vir à casa espírita somente, por exemplo, trazer a criança ou o jovem só para tomar o passe. O que mais importa é o que a gente faz refletir, né? É o que a gente conversa ali que é o importante. Por quê? Porque cada conversa que a gente tem, a gente acende uma luzinha. Dá um start ali no pensamento, em alguma coisa. E a gente tem conversado muito sobre coisas atuais. Por que eu vou ficar conversando de coisas lá do passado, de notícias já ultrapassadas, se hoje é o que eles estão precisando, o que tem dúvida, o que surgem as dúvidas, não é mesmo? Então isso são coisas que a gente vai vendo. E, gente, o Evangelho, ele é tão atual que não tem como a gente negar que a mensagem que Jesus passa nesse trecho do Evangelho e que Kardec nos chama a atenção, né, para esse fechamento do capítulo 24, é justamente a respeito da nossa fé. E a fé não adianta. Pai e mãe têm a sua e cada um tem a sua. E o filho vai ter também. Cada um vai seguir aquilo pelo o que o coração toca, tá? E isso é natural, porque somos individualistas, somos individualidades. Nós precisamos, né, do grupo familiar, de toda a participação das pessoas, da sociedade na nossa vida, mas o que cada um pensa, o que cada um, né, quer seguir, o que cada um pratica, a gente precisa ter, né, lógico, a condução dos pais na vida desses filhos, né, porque eles são nos emprestados. Nós sabemos que o pai, o primeiro, é Deus, né, e nos cabe aí justamente conduzi-los, tá? Conduzi-los a quê? Ao Espiritismo, à Igreja Evangélica, ao catolicismo? Não, nós devemos conduzi-los às práticas do Evangelho, seja em qual prática for, tá? Isso é fundamental a gente ter, porque senão a gente acaba prendendo. Eu, por exemplo, eu sou filha de católicos, tá? Mas eu me encontrei no Espiritismo. E quando que eu me encontrei no Espiritismo? Quando eu vir compreender o que é o Espiritismo. Então eu já não tinha mais, era uma fase da minha vida que eu já não tinha mais a influência dos meus pais. Porém, eu tinha consciência de que eu precisava seguir aquela vozinha, né, de dentro do nosso coração que nos liga a Deus. Então é isso, quando a gente se encontra na nossa religião, e Jesus diz isso aqui, é justamente isso. Porque quando ele fala lá no capítulo 23, né, que é moral estranha, que inclusive eu fiz uma palestra a respeito, né, de quando ele convida os seus discípulos para segui-lo, e ele não deixa um sair para enterrar o próprio pai, né? E isso é dado como estranho, né? Na condução do Cristo, mas a gente sabe que ele afirmou ali que não seria fácil. E não é fácil. A vida é fácil? Não é.
Trabalhar é fácil? A gente pensar, refletir a respeito do que tocar a vida é fácil? Não é. É um trabalho árduo. E ainda mais quando a gente quer, né, nos conduzir de uma maneira melhor. Porque se eu quero ser melhor, eu preciso ter bons exemplos a seguir. E quais são esses bons exemplos a seguir? O principal é Jesus. É o Espírito mais perfeito que encarnou na Terra e que se mantém como governador do nosso planeta. Ou seja, aqui, no nosso planeta, ele é o maior exemplo que a gente tem. E se a gente ainda está, vamos dizer, patinando para compreender as palavras dele, que há 2000 anos ele deixou, e que os evangelistas aí, né, colocaram, e que muitas vezes as traduções deturparam alguma coisa, e que a gente, o que importa é a essência, né? Porque o principal, o que foi que Jesus deixou? O amor ao próximo, porque eu não vou fazer, né, aquilo que eu não quero que os outros façam a mim. Eu respeito e sou respeitado. É isso, né? Bom, é necessário que os valores espirituais sejam considerados acima dos valores materiais, sacrificando esses em favor daqueles. Ou seja, da mesma forma que lá no capítulo 23, moral estranha, Jesus diz aquele que pediu, né, para poder sair e enterrar o pai dele e depois o segui-lo, ele diz: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, deixe que as práticas, né, da matéria fiquem na matéria. Você tem uma missão muito mais importante. Você vai anunciar o reino de Deus. Você está a fim de me seguir? Então se preocupe com o que vem pela frente e não mais pelo que passou. Porque a gente sabe, né, que essas práticas materiais assim são coisas nossas daqui, né? E o que importa, na verdade, é o que a gente traz no nosso coração, no nosso sentimento e principalmente nas nossas atitudes, que é o reflexo disso tudo, tá? Bom, sabemos que a vida é eterna para todos e todos se tornarão espíritos puros. Assim, quando Jesus diz: o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, está se referindo à perda das oportunidades de elevação que cada existência lhe proporciona, devido ao apego à vida material, com seus valores. Ou seja, né, quem quiser salvar a sua vida, observe as suas atitudes. Deixe, né, esse apego para trás. O que é importante para a gente? Hoje é difícil a gente ainda conceber, e olha que isso nós estamos tentando há 2000 anos, né, compreender essas palavras de Jesus, e hoje, ainda mais com a explicação da doutrina espírita, como que nós conseguimos, né, abandonar de vez as práticas, né, materiais, a vida material? Não dá. A gente ainda não está em condição de passar pela vida, a não ser esses grandes espíritos, né? Que passam por aqui, deixam um legado maravilhoso de boas ações, tipo Chico Xavier, que nada angariou para ele. Ele trabalhou, ele teve seu salário, porém ele fazia, né, ele só utilizava o que era necessário. Demais, tudo que lhe era doado, né, o que a gente sabe que ele dividia e entregava a todos aqueles que precisavam. Ou seja, é um legado. Mas para chegar num patamar de Chico Xavier, a gente vai ter uns passos por aí, umas boas encarnações para aprender.
né? Porque realmente a gente não consegue. A gente ainda tem um pouquinho de vaidade, a gente tem um pouquinho de egoísmo, a gente traz essas coisas que entravam a evolução espiritual nossa. Isso é errado? A gente está no nosso contexto. Não adianta, cada um está no seu passo. Não adianta a gente querer avançar, né, passos que a gente não se deu conta para não chegar a lugar nenhum. Voltar não dá. A gente já está no caminho. Parar é uma opção. Você vai parar, mas por quanto tempo? Porque a jornada vai continuar. Uma hora a água vai bater, né? E a gente vai ter que sair nadando. É assim, gente, é a vida. É simples assim. Os que se esforçam por vivenciar os ensinos de Jesus, na sua pureza, na sua coerência, na sua sabedoria, não têm receio do mal exterior, porque confiam no amor e na justiça do Pai, que dá a cada um segundo suas obras, segundo sua maneira de sentir, pensar e agir. Quantas vezes a gente fica, né, presos a certas situações que acontecem no nosso dia a dia e que nos aborrecemos, né, com pessoas, com comentários. Mas quando a gente tem a certeza de si, a certeza do que somos. Esses dias eu ouvi uma palestra de acho que foi um sociólogo. Ele fala: a pessoa vai te humilhar, mas você só vai se ofender se você se sentir ofendido. Se você sabe qual é a sua essência, por que você vai levar isso para você? Pode vir quem for falar que você é isso, que você é aquilo, que você faz isso, que você faz aquilo. Quem sabe o que faz, o que fala, é você, o que você é. A gente só se ofende quando, né, tem alguma verdade ali. Então, não precisa se ofender, porque ele também não está falando mentira nenhuma. Não é? Então, é simples assim. Não adianta a gente querer ser o que não é, né? E a gente precisa seguir tranquilamente. Opa, não tá legal isso, as pessoas estão falando isso, ótimo, então vou tocar o barco. Vou tentar ser melhor. Vou estudar um pouquinho mais para melhorar, né? Mas uma das coisas que mais entravam o espírito é o orgulho, o egoísmo, a vaidade. São 3 coisinhas aí que atrapalham, é uma pedra no caminho nosso e que não adianta a gente chutar, porque ela vai e volta. E a gente tem a oportunidade das reencarnações para quê? Para justamente a gente poder ajustar essas situações, né? E aprender com elas. E que bom que é assim, porque em uma única encarnação a gente não daria conta. Não adianta. Será que a gente tem a consciência de que realmente a vida continua? A vida espiritual continua? Será que a gente já está pensando que a matéria me é emprestada e que vai ficar aqui? E que não adianta eu querer fazer horrores para guardar, para ter, para ser fisicamente? O que eu levo comigo? É só aquilo que eu coloco na minha mochilinha, na mochilinha do espírito. Meus sentimentos, as minhas ações, né? A experiência e o conhecimento que eu adquiri. Só isso.
Preciso fazer o uso adequado do meu corpo, porque é a coisa mais direta que a gente tem, né? É o instrumento maior que a gente recebe quando encarnamos. E ele é mais importante ainda que as roupas que usamos, a maquiagem utilizada, né? Os adereços, porque esses só enfeitam, né? Mas o que a gente precisa mesmo é ter a consciência de que o que eu sou o espírito que anima esse corpo. É isso, porque quando esse corpo já não mais me valer, porque ele tem um prazo de validade, né? O que eu fiz para mim, espírito? O que eu angariei nessa experiência? Isso é o que nós devemos pensar. Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Como entender e negar-se a si mesmo se tudo na terra leva o homem à satisfação das suas necessidades materiais e espirituais? Como podemos, né, nos negar? Vamos ver? Negar-se a si mesmo é negar-se a ser fruto da matéria, é compreender-se como espírito imortal, percebendo que suas necessidades espirituais estão acima das necessidades materiais, que essas devem ser satisfeitas na medida do bem que possa proporcionar ao ser eterno. Olha só. Ai, André, mas é difícil, hein? Claro que é. Até Jesus afirmou isso há 2000 anos. Não é fácil. Mas a gente está no caminho. Se hoje a gente tem a oportunidade, né, de ter uma doutrina que nos apresentou a vida espiritual e que temos tantos bons exemplos de espíritos que encarnaram no nosso planeta e que, de uma forma ou de outra, como missionários, vieram e deixaram bons exemplos a serem seguidos, é sinal que a gente já percebeu que a coisa acontece. Que se eles chegaram a um ponto de serem bons exemplos, nós também um dia podemos chegar. Ninguém é perfeito aqui. Nós temos os nossos tropeços, né? E estamos buscando caminhar no correto, tá? Em assim se percebendo, eliminará todo excesso, todo supérfluo, no objetivo de não prejudicar o espírito, que levará consigo para sempre apenas os valores espirituais desenvolvidos durante a existência, negando-se durante essa a tudo que possa dificultar a sua progressão espiritual. Quando nos percebemos realmente espíritos, né? E que estamos numa jornada em busca de nós mesmos, porque a única competição que nós temos é conosco mesmo, é de sermos melhores hoje do que fomos ontem, e amanhã tentar ser melhor do que hoje, aí sim a gente tem, né, a condição de analisar. Por que será que hoje tantas pessoas estão sofrendo psicologicamente? Porque há um certo desequilíbrio nesse campo. Porque quando as pessoas percebem, né, a possibilidade e esse tempo maior, né, que a gente tem, se percebendo espíritos imortais, a gente fica mais tranquilo com isso. Não que eu vou deixar as coisas que eu devo fazer para as próximas encarnações, não é isso.
A gente fica tranquilo porque a gente sabe que essa não é a única vivência que eu tenho que dar conta de tudo. Porque às vezes a gente se percebe numa condição de tanta coisa para fazer, de tanto débito para resolver, de tantas situações que a gente cria, né, ao longo da nossa jornada, que a gente quer resolver tudo de uma vez, isso gera ansiedade. Por que os psicólogos, né, trabalham em terapia um dia após o outro? Porque é justamente para a gente perceber que o mais importante é o dia de hoje. Eu não tenho que ficar pensando que eu vou passar amanhã. Eu tenho que primeiro fazer o que eu programei para hoje. O ansioso, ele já está na quarta-feira, hoje é segunda. Ele marca uma consulta médica, ele fica com aquilo na cabeça. E isso, gente, é um desequilíbrio. E nós somos assim. Porque nós sabemos, né, os espíritas, quem tem a doutrina espírita, né, como parte de si e já se reconhece como espírito imortal, sabe que nós estamos num processo de elevação. Eu não vou conseguir ser Madre Teresa de Calcutá na próxima. Jamais. Tem muita coisa para aprender e exercitar ainda. Então é assim, é a mesma coisa. Nós estamos passando por situações que nos colocam à prova. Antes da pandemia, né? Olha só, uma coisa que gerou muita ansiedade com relação, e no meio espírita, tá? A gente tinha, né, aquela teoria do Chico Xavier da data limite, né, de 2019, né, meados de 2019, que encerraria se a gente não tivesse nenhuma, né, questão de bombas atômicas ou várias outras tragédias aqui, a gente passaria, né, por um processo aí, né, de tranquilidade. Aí veio o que em 2020? Fim de 2019, a pandemia. Aí o pessoal acha, né, é a lei de Murphy. Nada pode ser pior, mas pode, né? Então a gente tem que pensar que as provas que ocorrem a nível mundial, por exemplo, estamos todos vivenciando. Não é a Andréia, não é a dona Neide que está passando, são situações isoladas. Isso foi um chamado para a humanidade toda. E quantos desencarnaram nesse processo? Mas tudo bem, a gente compreende que cada um teve o seu momento. E que continuam lá a sua jornada. Então é isso. Com esse objetivo, direcionará suas energias para as atividades que beneficiem a si e aos demais, evitando as que possam prejudicar a si e aos demais. Ou seja, esse é o objetivo da gente escolher entre o bem e o mal. Todo mundo tem condição de fazer essa escolha, né? E isso é fundamental, hein? Porque é o livre-arbítrio. Não quero mais brincar com esse livre-arbítrio, não. Podia ser imposto certas coisas, né, pra gente. Às vezes a gente faz umas decisões assim, mas isso só mostra a imaturidade que nós temos. E mais uma vez, é natural. Nós estamos num processo de crescimento. Nós não crescemos ainda. Nós não aprendemos tudo, tá?
É estabelecer uma meta de desenvolvimento espiritual no bem, para o bem, pelo bem, esforçando-se por não perdê-la em nenhum momento. Se ou quando isso acontecer, retomá-la logo que se aperceber do desvio, permanecendo no caminho através do qual o objetivo será atingido, não importando quando nem como, porque tem certeza da vitória. A gente sabe onde nós vamos chegar. Isso já foi nos dito já. Então, quando a gente se vê fora da trajetória, que não está muito legal e que vai me atrasar, o que cabe a mim? Pensar, refletir e buscar um norte. Quem é esse norte? O Evangelho, né? O caminho. Tomar a sua cruz é aceitar a lei de causa e efeito, fruto da inteligência suprema, que não condena ninguém, mas dá a todos as consequências dos seus atos, agradáveis ou desagradáveis, para aprendizado e evolução espiritual. Como eu disse, não tem julgamento, né? É auto-julgamento. Somos nós que nos apercebemos errados ou não, e que devemos nos corrigir ou não, e cada um a seu tempo, tá? Não se revoltar, não se lamentar, enfrentando as vicissitudes com coragem, confiança em Deus e em si, sabendo que colhe o que plantou, favorecendo sua caminhada em direção à meta entendida e aceita. Ou seja, é a nossa jornada. Simples assim. Seguir Jesus é estudar seus ensinos, compreendê-los o melhor possível, trazê-los para a vivência cotidiana, praticá-los esforçando-se o máximo para tal, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não é assim? Não foi assim que Jesus se colocou? É só por Ele que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo traçado. Porque Ele é o exemplo maior que nós temos, tá? Emmanuel tem uma mensagem, é a caminho do Cristo. Eu vou passar ela rápido, tá? Porque a gente já passou bastante. Se algum quer vir após de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Jesus em Mateus 16, 24. Carregar nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho que Ele próprio nos confiou. E na adesão ao compromisso esposado, urge não esquecer que as nossas dificuldades podem ser modificadas, mas não extintas. Sem obstáculos, cairíamos na inércia. Para que eu vou evoluir? Eu não preciso. E é forçoso avançar sem esmorecer para evoluir. Em quaisquer circunstâncias, cumpre-nos trabalhar, aceitando-nos que, com as imperfeições que ainda trazemos, realizando o melhor ao nosso alcance. E a perceber que sem o conhecimento de nossas próprias fraquezas, tombaríamos no orgulho. Não é assim? A gente se acha perfeito, só quem se acha perfeito é o orgulhoso, né? Ouvir remoques e reprovações, aguentando os aguilhões candentes da acusação e da crítica, aprendendo que sem isso não conseguiríamos efetuar os nossos singelos exercícios de paciência e de humildade. Duas grandes virtudes. Reconhecer em todos os empeços da estrada que transitória incompreensão alheia é parte importante do programa.
Nós precisamos dos nossos inimigos, tá? Porque são eles que nos apontam as nossas falhas. E de quando a quando, ela nos sacode as construções espirituais, verificando-lhes a firmeza. E às vezes, em semelhante prova, nos desnuda a solidão. Entretanto, é preciso seja assim. De tempos a tempos, é imperioso atravessar a solidão, a fim de que sejamos impulsionados ao esforço máximo. Porque sem esforço máximo, não obteríamos a desejada renovação. Contradições teremos sempre, de vez que as contradições nos obrigam ao estudo, e sem estudo, o raciocínio se nos jaz ao nível da rigidez espiritual. Chamados a amar e auxiliar aos que se nos opõem, é necessário amá-los e auxiliá-los com a tolerância e a bondade com que o Divino Mestre nos amou e auxiliou, incessantemente, enquanto nos opunhamos a Ele. Para nós que aceitamos a jornada para a integração com Jesus, não há possibilidade de recuo, porque a desistência da luta pela vitória do bem significa perturbação e não equilíbrio, rebeldia e não fé. Em suma, carregar nossa cruz será, desse modo, romper com os milênios de animalidade em que se nos sedimenta a estrutura da alma, principiando por acender as possíveis réstias de luz na selva de nossos próprios instintos, recebendo pela fidelidade ao serviço a honra de trabalhar em seu nome, não através de méritos que ainda não possuímos, mas em razão da misericórdia, da pura misericórdia que Ele nos concedeu. Essa mensagem está aí em Mãos Unidas, Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. Frase de Chico Xavier. E que bom que nós podemos continuar cristãos numa doutrina nova que nos liberta de todas as amarras, mas que nos dá a responsabilidade que temos diante da nossa própria trajetória. Era essa a mensagem da noite. Obrigada, gente.